Hoje nós vamos ver 4 parábolas. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44, são 4 parábolas do reino que fecham essa série de parábolas do reino do capítulo 13 de Mateus. Nós começamos com um par. A parábola do tesouro escondido é a parábola da pérola. O texto, Mateus 13, de 44 a 46, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nós sabemos que o homem faz diversos tipos de investimentos: ações, poupança, fundos, automóveis, imóveis, quadros, ouro e joias. Aliás, esses dois últimos, ouro e joias, são conhecidos há milhares de anos como investimento. E são estes que Jesus emprega na sua série de ensinos em forma de parábolas. A pergunta que Jesus coloca e que Lucas registra: a que compararei o reino de Deus? O seu objetivo não é explicar completamente o reino com uma parábola. Ele apresenta aspectos diferentes em cada uma das parábolas do reino. A parábola do joio mostra a igreja no mundo com os filhos do maligno. A parábola do grão de mostarda e a do fermento mostra a igreja aninhando os carentes e influenciando, mesmo que silenciosamente, o mundo. A parábola da rede revela a igreja sendo separada para o gozo eterno, ao passo que os sem Cristo são lançados no sofrimento eterno. As parábolas do tesouro escondido e a pérola, que estão aqui no meio, elas revelam o valor do reino de Deus. As parábolas ilustram que o valor do reino de Deus é incomensurável. Não tem medida o reino de Deus. A ilustração de Cristo com o tesouro e a pérola é que o reino de Deus tem valor supremo, está acima de todo valor que possa ser usado para tentar comparar. O reino dos céus é um tesouro, é uma pérola de valor sem igual. Quantas pessoas morrem e até matam por causa de um tesouro? Há pessoas que dão a vida inteira por causa de um tesouro ou de algum bem. Na parábola do tesouro, um homem comum encontrou o tesouro no campo e corre para pagar qualquer valor que for estabelecido pelo terreno. A parábola da pérola, por outro lado, é um negociante, que por certo já deveria ter tantas pérolas já para negociar. É ele quem está à procura de boas pérolas e encontra esta pérola especial. É um especialista em pérolas. Imagine, agora ele negociando essa pérola. Quanto custa esta pérola? Aí a pessoa responde: custa tudo o que você tem. Ah, isso é uma bagatela. Está aqui. Ele tem o senso de valor e Jesus está mostrando que ele sabe o valor desta pérola única, que ele dá tudo mais, todas as joias, todas as coisas que ele tem. O apóstolo Pedro relembra aos crentes que a graça que nos foi dada teve custo. Vender, entregar tudo que tem, entregar a vida, foi o que um crente, nos dias de Hudson Taylor na China, ele se converteu e se voltou para os missionários ingleses dizendo: onde vocês estavam até agora? Por que vocês não vieram há mais tempo? Meu pai buscou isso, a vida inteira ele passou procurando isso, a salvação, o evangelho, e morreu sem conhecer. Pedro fala o preço do evangelho, que
a gente simplesmente lembra, é graça, então quer dizer, não nos custa nada. É o sangue preciosíssimo de Cristo. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que nós fomos resgatados do nosso procedimento, do nosso velho homem, a herança que trazemos dos nossos pais, de Adão, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. O valor do reino dos céus não tem medida que possa estabelecer. Mas com a parábola, Jesus ilustra isto e ilustra também que o reino de Deus exige que entreguemos tudo, que deixemos tudo. O homem que encontrou o tesouro no campo, ou o negociante de pérolas, aqueles que encontraram bem valioso, não acharam difícil se desfazer de tudo que eles já tinham. Um vai e vende tudo que tem, o outro vende tudo que possui, é a mesma coisa. Agora, vamos imaginar um outro diálogo. Quanto custa o terreno? Quanto custa a pérola? Para a gente entender quanto custa o reino dos céus. Custa tudo que você tem. Quer comprar? Quero. Eu tenho 200 mil reais e ainda várias pérolas da minha coleção. Ah, eu tenho meu salário também. Tudo bem, me dê. Que mais você tem? Ah, eu tenho meu carro, minha casa agora. Tudo bem, me dê. Que mais? Eu tenho minha esposa, meus filhos, meus pais, minha família. Ok, me dê. Que mais você tem? Eu não tenho mais nada, agora sou só eu. Feito. Você vem também. Eu serei seu dono. Esse é o preço. Deus quer tudo de nós. Quer tudo e não menos que tudo. Aquele que não deixa em segundo plano pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, não deixa em segundo plano a própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Foi ele que disse isso. E quem não assumir o reino também não pode ser discípulo de Jesus. Deus quer tudo de nós. E uma vez que nós descobrimos que isso é nada perto do que Ele está nos oferecendo, então nós entregamos tudo a Ele. E sendo tudo dele, Ele quer que tudo seja empregado como Ele se agrada. Ele nos dá até aquilo que nós demos a Ele para sermos administradores seus. Tome uma vida abundante, mas viva assim. Tome uma família, conviva assim. Tome sua casa, usufrua assim, sirva com ela assim. Tome um trabalho, um salário, empregue isso assim. Faça assim porque é tudo meu. O valor não tem medida do reino dos céus. Vender, entregar tudo que tem é pouco. Só que Jesus prossegue e dá um passo além disso. Ele conta a parábola da rede, dos versículos 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os justos e separarão os maus dentre os justos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola claramente está associada à parábola do joio e do trigo. A interpretação das duas, o foco é o dia do juízo final. Porém, há umas diferenças. Com a parábola do joio e do trigo, Jesus enfatiza a paciência que devemos ter por vivermos no mundo junto com o ímpio. Mas essa paciência não é o que aparece na rede. A parábola da rede fala de outra coisa. Boa parte dos discípulos de Jesus naqueles dias eram pescadores por profissão.
Tinham deixado suas redes e barcos para seguirem Jesus, para se tornarem pescadores de homens. Foi assim com os dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, foi assim com Pedro, André. Aí, para estes, quando Jesus conta a parábola da rede, eles compreenderam cada nuance que está envolvida nessa história. Embora houvesse várias maneiras de pescar nos dias de Jesus, uma das mais eficientes era o uso do arrastão. Era um trabalho para vários homens. Uns remavam, outros lançavam ou puxavam as redes. Às vezes, uns ficavam na praia segurando uma extremidade da rede. Outros entravam na água e batiam para guiar os peixes para dentro da rede. Fora isso, pescadores experimentados procuravam localizar um bom cardume antes de começar a pescar. Mas, depois de lançada a rede, os homens puxavam todos os peixes apanhados por ela. Peixes de todo tipo vinham misturados. Não dava para separar enquanto eles eram pescados. A rede apanhava peixes próprios e impróprios para o consumo, os bons e os ruins. Peixes pequenos eram lançados de volta ao mar. Somente os em condições de serem negociados eram apanhados e guardados. Havia também algumas espécies tidas por impuras, porque até então Jesus não tinha declarado puros todos os alimentos, então havia alguns tipos de peixes que não se comiam. Até a hora da escolha, era impossível avaliar o lucro da pesca. Jesus usa a parábola da rede para descrever o dia do juízo aos seus discípulos acostumados com a pesca e sabiam selecionar peixes para... Jesus está aqui usando isso para comunicar uma verdade espiritual. Ele mesmo dá uma breve explicação da parábola. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que o desfecho é bem parecido com a parábola do joio. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus usa uma linguagem simbólica, choro e ranger de dentes. Encontramos isso em várias ocasiões. E transfere a mensagem da parábola para o destino final do ímpio. A do joio, ele conclui com o destino também dos justos, mas aqui não. Fora isso, a interpretação de Jesus omite todos os pormenores da parábola, rede, água, mar, pescadores. Ele coloca o destaque apenas na separação dos peixes bons daqueles que não têm valor. A rede traz todos os peixes apanhados e os pescadores não podem escolher enquanto pescam. Do mesmo modo, os discípulos de Jesus, pescadores de homens, não têm como selecionar a quem proclamar o evangelho. Jesus ilustra isso na parábola das bodas, bem mais à frente, no capítulo 22 de Mateus, no versículo 10, lemos assim: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O evangelho é dirigido a todo homem. Nessa interpretação, os anjos vêm e separam os ímpios dos justos, mostrando que no dia do juízo, os pescadores, que também são justos, estarão na multidão, da qual os anjos tiram os ímpios e lançam no inferno. O que a parábola ensina é que os discípulos de Jesus sigam a sua tarefa diária de testemunhar aos outros. Tragam aqueles que abraçaram a fé, que vieram na rede, para a igreja. Como faz-se a rede? Façam com que se lembrem da necessidade de fé, que conheçam Cristo Jesus, que cheguem ao arrependimento, que estejam atentos para o dia do juízo, quando então haverá separação entre o ímpio e o justo. E essa separação acontecerá definitivamente. Na parábola do joio, o campo é o mundo. Na parábola da rede,
A rede é a igreja. A gente vai ver o fruto só quando já está ali colhido. Mas quem vai separar definitivamente são os anjos de Deus. Nós estaremos ali, na mesma rede. O que fazer agora? Não dá para escolher a quem pregar. Pregamos a todos, lançando a rede a toda parte. Então Jesus dá um desfecho para todas as parábolas, com a parábola das coisas novas e coisas velhas. Versículos 51 e 52. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Veja que ela constitui a oitava parábola, mas na verdade é uma aplicação de todas as outras 7. Por isso vários autores chamam as 7 parábolas do reino. Jesus pega essa oitava parábola, depois de ter falado 4 para as multidões, explicando uma em particular aos discípulos, e depois, contando essas 4 só aos seus discípulos e explicando mais uma em particular. Jesus, nesse modo, está ressaltando o reino de Deus para aplicá-lo agora, e é o tema predominante de todo o Evangelho de Mateus. As parábolas são comparações, alegorias, relatos, exemplos ilustrativos para dar um ensino, partindo de uma realidade fácil de perceber, uma realidade sensível, para comunicar uma mensagem a quem estava ouvindo ou a nós que estamos lendo agora, convidando-nos para uma decisão pessoal. Jesus, como educador que era, por meio de parábolas, procurava revelar a toda a multidão, e particularmente aos seus discípulos, os mistérios do reino de Deus, anunciando grandes coisas e ocultas. Coisas grandes e ocultas, que a humanidade não sabe, mas foram reveladas apenas aos escolhidos de Deus. Desde o princípio, eles foram escolhidos para a salvação, para a santificação no Espírito e fé na verdade. Primeiro, há uma ordem que precisamos entender. Uma ordem para nós. Os escribas eram os mestres da lei, ou rabinos. Eles formavam um grupo profissional, não um partido político. Eram encarregados de instruir o povo em matéria de religião, mas eles não pertenciam à classe religiosa sacerdotal. Eram influentes e chegaram a ter elevada consideração como intérpretes das escrituras e como dirigentes do povo. Assim, o escriba, quando Jesus fala é como um escriba, trata de um mestre da lei, que já está instruído na lei de Moisés, e instrui aqui também o reino de Deus, sabe ensinar o novo sem desconsiderar o valor do antigo. Como o escriba era um genuíno estudioso das escrituras, que procurava compartilhar de seus estudos e aprendizados com o povo, porque o escriba também, como Jesus, era um educador, sem ser um sacerdote que tinha essa função, sem ser participante de um grupo político. O que Jesus quer dizer, voltando a nossa atenção para a parábola? Ele mostra que todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a ele próprio, ao próprio Jesus. Pois Jesus era um estudioso da Escritura, era o autor da palavra de Deus. E ele procurava compartilhar o que sabia com o povo, sem necessariamente ser sacerdote, participante do grupo religioso, e sem ser participante de um grupo político. De modo que a profundidade, a singeleza de suas palavras e ensinos compeliam os corações dos ouvintes a tomar uma postura diante da vida. Jesus, o desfecho do Sermão da Montanha, diz assim: quando ele acabou de proferir, as multidões ficaram maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então ali é preciso tomar uma posição
de construir uma casa sobre a rocha. E aqui ele coloca como um pai de família alimentando os seus. E não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Coisas novas e coisas velhas se referem respectivamente ao ensino de Jesus, que é novo, e ao ensino do Antigo Testamento, que é em cima do qual Jesus aplica o seu ensino. À época de Jesus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que nós temos hoje, eram o nosso Antigo Testamento. A base doutrinária de Jesus era o Antigo Testamento. Após a ressurreição e ascensão, Jesus designou apóstolos a fim de transmitirem o legado doutrinário deixado por Jesus, tanto por meio oral, pregações ousadas e intrépidas, como por meio escrito, que veio a cristalizar o que chamamos hoje de Novo Testamento. Quando termina a sua série de parábolas, Jesus mostra aos seus discípulos que ele estava trazendo coisas novas, coisas que o judeu algum poderia entender, ao menos que entendesse o Antigo Testamento e olhasse para ele. Entender que o Antigo Testamento eram coisas velhas e se deixasse instruir pelas coisas novas que Jesus mostrava. Assim seria um bom escriba. Algumas difíceis para o judeu, até considerado blasfêmia quando Jesus falou de comer da sua carne, e alguns acharam isso um discurso duro demais. Aliás, a multidão inteira foi-se embora. E mesmo tempos depois, foi preciso escrever uma carta para os hebreus sobre as coisas do Antigo Testamento velhas e que têm uma consumação e uma novidade em Cristo Jesus, que viveu e cumpriu todas elas. E eu ilustro com um texto bem conhecido. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Percebem que aquele ensino do Antigo Testamento é novo agora em Cristo Jesus. É impossível você entender isso se você conhecer apenas as coisas velhas do Antigo Testamento e não Cristo Jesus, as coisas novas reveladas com a vinda de Cristo, com a vida, a morte e a ressurreição dele. Não há como entender o Velho Testamento sem o ensino do Novo, sem Cristo Jesus. A gente tem, por exemplo, o mandamento de amar, que já era bem conhecido. Os fariseus, sabendo que Jesus tinha feito calar os saduceus, se reuniram no conselho e foram perguntar, experimentá-lo. E era um intérprete da lei que foi falar com ele. Qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, o sacerdote, o escriba versado nas coisas velhas e tira do mesmo depósito coisas novas. E Jesus coloca isso a ponto do apóstolo João passar para a igreja. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, que já estava lá no Antigo Testamento, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Era essa a novidade. Jesus colocou: não amar é a mesma coisa que odiar. E quem não ama, que é como se cumpre toda a lei e os profetas, não é seu discípulo. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram. 1 de João 2, de 7 a 11. Mas especificamente sobre esse mandamento de amar que ele falou ali com o intérprete da lei, Jesus fala aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Pois é, o mandamento já era antigo. Assim como eu vos amei,
que vos ameis uns aos outros. Aí está a novidade. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também estas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso para um mandamento. Mas até mesmo as figuras. Quando o Antigo Testamento fala de templo, está falando de um edifício de pedras construído em Jerusalém. Quando Jesus falou de destruir o templo, fazia referência ao seu próprio corpo físico. Quando os apóstolos, trazendo as coisas novas do mesmo depósito, falam do templo em suas cartas, eles falam do corpo de Cristo, que é a igreja, e também do corpo do cristão, individualmente, que é templo ou santuário do Espírito Santo. Se o Santo dos Santos representava a presença de Deus no antigo templo, agora o lugar da presença de Deus é no céu. E nós entramos no Santo dos Santos. O Antigo Testamento é um livro de sombras, de figuras que apontam para Jesus, as coisas novas que você encontra no Novo Testamento. Meus queridos, o valor do reino de Deus não tem como calcular. Não tem medida. Se você der tudo que você tem, até você ainda não paga, mas Deus aceita a sua vida entregue a Ele. Então, viva essa vida como lhe agrada. Você agora é um escriba versado na palavra de Deus. Então lance a rede, pesque, traga todo tipo de peixe. Alguns não vão crer, vão zombar, outros vão aderir à igreja, mas viver uma vida sem transformação, serão cristãos nominais. Lance a rede e traga. No dia do juízo, Jesus vai mandar separar os justos dos ímpios. Os peixes bons vão ficar e os peixes maus lançados no inferno. Você sabe estas coisas. Então ensine as coisas da Escritura já conhecidas, ensine aplicando Cristo Jesus, a novidade. O Novo Testamento. Do mesmo depósito das Escrituras você tira coisas já de muito tempo e coisas que Cristo trouxe novidade de vida. Que Deus te abençoe no seu serviço.